Olá, meus queridos, bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês, como sempre, não é? Estejam bem, estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutinhos juntos, aprendendo um pouquinho mais. E eu já te peço que participe, porque eu aprendo muito com a participação de vocês. Antes de iniciar, deixa eu apresentar aqui a equipe que está hoje aqui me auxiliando, me ajudando para que a aula seja participativa, traga aqui a tua participação, alcance um número maior de estudantes. Para isso, eu quero te apresentar a nossa querida aqui Gisela, nossa intérprete de Libras, como sempre, não é? Fazendo aqui um trabalho brilhante, levando a nossa aula muito mais longe do que ela iria se eu estivesse aqui sozinha. Sempre digo isso aqui, maior admiração e maior respeito por esses profissionais. Então, bem-vinda, Gisela, bom demais ter você aqui, venha sempre. Para trazer o teu recadinho, a tua pergunta, a tua resposta, que eu já vou avisando, no final tem um joguinho aí de perguntas e respostas, e eu preciso de vocês. Está conosco o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Tudo certinho, professora. Estou por aqui já acompanhando, estou vendo que tem muita gente já aqui acompanhando nossa aula também, o Eliabe, Jean, Martim, Mário, então Larissa. Vamos nessa, né? Todo mundo aqui aprendendo junto. Isso mesmo, vamos embora. Essa é a deixa. Quero mandar nosso abraço, nosso beijo para todo mundo que está assistindo a gente pelo canal 22.3, ao vivo agora, TV Nova, sempre, tá, pessoal? Segunda, sexta-feira, 9 da manhã, liga aí a TV no canal 22.3 e você vai estar aí aprendendo muita coisa nova. Gostou da aula? Quer assistir na TV de novo? Pode sim. 18 horas, reprise também de segunda a sexta. Para interagir com a gente em tempo real, para a tua mensagem ser lida aqui pelo professor, você precisa ter o aplicativo do Educa Recife. Todos esses que o professor citou o nome é porque já baixaram o aplicativo. Se você ainda não baixou, está vendo aqui o QR Code, você vai baixar o aplicativo e vai poder responder as minhas perguntas, fazer perguntas, que é muito importante para uma aula que tem as suas perguntas, responder aqui os jogos, participar dos jogos, enfim. E como eu sempre lembro a vocês, não é? Existem outras ferramentas no aplicativo também, inclusive a árvore de livros. Sempre aqui nas minhas aulas, a professora Kedma também sempre traz livros da árvore, mesmo na aula de matemática, são trabalhados os livros da árvore, e você tem acesso através também do aplicativo. Se você gostou da aula, ou então você quer rever, porque ficou com alguma dúvida, está querendo tirar aquela, sabe aquela dúvidazinha que fica às vezes? Você vai no canal do YouTube, isso mesmo, mais ou menos ali na hora do almoço, a aula já é postada e você pode assistir quantas vezes quiser. E o legal do YouTube é que também tem um chat, então você pode deixar ali a sua mensagem, eu estou sempre lendo, sempre que dá a gente responde e traz para aqui o seu nome também. Como eu tinha dito nas aulas anteriores, que durante esta semana teríamos aula sobre receita culinária. Professora, vai ter comida na aula? Hoje não. Tá? Quando eu cheguei aqui, a produção me deu várias ideias já para uma próxima aula para a gente fazer aqui. Eu estou analisando a possibilidade. Como eu sempre digo a vocês, a produção sempre procurando o melhor jeito, não é? Para que vocês aprendam e que também no final da aula, quem sabe, saia um lanchinho, né? Essa produção é muito inteligente. Mas hoje vamos estudar receita culinária como um gênero textual, tá? Apesar que quando a gente começar a ver as imagens aqui da receita que eu trouxe, vai dando aquela fominha, aquela vontade de comer, mas aí quem sabe você faz essa receita depois. Você aí em casa, rapidinho no chat, coloca sim ou não. Costuma ler receitas culinárias? Sim ou não? Você pode até colocar só a letra S e N, para a gente ganhar tempo, para a mensagem chegar rápido. Você tem acesso a esse tipo de leitura? Receitas culinárias. Será, professor, que eles costumam ler? Quem é que está aí? Diga aí quem é que está aí, para a gente chamar pelo nome aqui. Vamos nessa, né? Aqui está todo mundo participando de forma assídua. Estou vendo que o Jean, inclusive, está dizendo já baixou a árvore de livros e o canal do Educa Recife. Janiele está respondendo a pergunta dizendo não muito, mas aí nós temos ainda o Eliabe, o Mário, o Martim, tá todo mundo acompanhando a nossa aula e é assim mesmo, né? Hoje é sexta, mas a gente está na empolgação, né? Como se a semana tivesse apenas começando. Olha
Olha, quem sabe aí a receita do dia para a sua sobremesa vai ser que vamos trabalhar aqui na nossa aula. Então, eu quero saber se essa turminha que está aí assistindo, se eles costumam ler receitas culinárias. Inclusive, antigamente, existiam livros de receita, que ainda existem, né? Mas hoje em dia é tudo muito virtual, tudo muito online. Você quer fazer uma receitinha, você joga lá no site de busca e aparecem inúmeras receitas. Você quer doce, quer salgado, quer receita saudável, né? Que a bola da vez agora é ser saudável e isso é muito importante. Então a internet aí está cheio de receitas. E aí? Você costuma ler? Vou aguardar. Às vezes você manda, não é? E demora a chegar. Então assim que chegar o professor vai me dizer, tá certo? E aí, professor, chegou? Larissa está aqui, mas aí eu acho que não vale essa daí. Larissa está dizendo que a especialidade dela é miojo. Será que vale? Eu tô rindo, Larissa, mas é com muito respeito ao seu gosto culinário. Olha só, macarrão instantâneo, pessoal, nós estudamos aqui essa semana. Não faz bem para a saúde. Eu sei que vocês gostam e às vezes é importante ter, porque não é emergência, não é? A pessoa prepara, mas todo dia não. Eu vou dar um descontinho para ela. Foi Larissa, foi? Larissa. Eu vou dar um descontinho para ela. Quando ela diz que é especialista, vai ver que quando tem lá, quando de vez em quando ela precisa fazer, aí ela incrementa, bota uma verdura, alguma coisa, e não fica tão simples, não é? Mas não é para comer isso todo dia não, tá? O pessoal aqui tá complicado, aí se a gente for falar em alimentação saudável, que o Mário tá dizendo aqui que ama pastel. Ai, meu Deus, eu concordo com ele também. Apesar que a receita que eu trouxe não é de nada muito saudável, não. Por isso também que eu não vou fazer, é só para a gente analisar o texto. Vamos hoje estudar um pouquinho a receita de um brigadeiro, ver... Foi você, quinto ano, vocês estão assim, lamentando porque não vamos comer brigadeiro, mas é porque eu estou preservando a saúde de vocês. Professor, tem mais alguma coisa aí ou a gente vai seguindo? Sim, tem. A professora Tereza está dizendo aqui que ferve uma água como ninguém. Parabéns para a professora Tereza e todos que, como ela, sabem ferver água, quem sabe ferver o leite, fritar um ovo. Gente, não se preocupem, tá? A aula de hoje não vai testar os dotes culinários de ninguém. Vamos apenas estudar o gênero textual. Estou amando a aula, muito participativa, o caminho é esse. Mas vamos voltar para o texto, né? Vamos ver aqui a estrutura do gênero textual. Até me esqueci o gênero receita. Falou tanto em comida que deu um branco na professora. Antes da gente analisar a estrutura do texto, vocês sabiam que a receita é um texto instrucional? O que é isso, professora? Olha a palavra aí, instrucional. A palavra instrucional, te lembra que outra palavra? Pensa bem rapidinho, que é muito importante, sabia? Às vezes você não sabe o significado de uma palavra, mas como ela parece com outra, vem da família da outra, você mais ou menos entende ali o que ela quer dizer. Vem da palavra instrução, isso mesmo. Lembra que na receita ensina a gente a fazer alguma coisa? Tem aquela parte do modo de fazer. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, né? Tem os ingredientes, tem o modo de fazer. Então, como ele está ensinando você a fazer alguma coisa, então é um texto instrucional, ele traz instruções. Existem outros exemplos. Bula de remédio. Quando você compra um remédio, não vem aquele papelzinho dentro da caixa, então ele vai dizer ali, além das informações da composição, quais são ali os princípios ativos daquele remédio, né, a fórmula, vai dizer o modo que deve ser usado, apesar que para você tomar um remédio deve ser passado pelo médico, que o médico vai orientar, mas na bula vem de quantas em quantas horas, de acordo com a idade, qual a quantidade ali que você vai tomar, então também está instruindo. Temos também as regras dos jogos, e isso, quando você compra um jogo, não vem as regras, não tem, ou às vezes na própria caixa, ou dentro também tem um papel, e ele vai te dizer, não é quem começa, como é o desenvolver do jogo, o que tem que acontecer para que a pessoa ganhe. Então, se está dando instruções, é um texto instrucional. Também, quando a gente compra um aparelho, não vem ali o manual orientando como você deve usar, também são textos instrucionais. Olha aqui, ó. O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Cuidado para não confundir com notícia, que é o gênero jornalístico, tá? Que a notícia tem o papel de informar, mas aí é diferente. Tá falando, a informação é tipo o modo de fazer, tá certo, gente? Ou seja, esse texto nada mais é que um texto que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer algo, tá?
Então, fixa nisso aí, para a gente não confundir, né? Informar com informação. A notícia, ela te informa sobre alguma coisa, deixa bem informado. Já o instrucional, ele te dá informação de como fazer alguma coisa, ele te dá orientações. Observe essa moça aí, ela está cozinhando, aí mexendo a panela com um tablet na mão. Dá a entender o quê? Que ela está seguindo ali o passo a passo, tá? Então, observe aí, lembra que eu falei no início da aula? Antigamente as pessoas usavam muitos livros de receita. Pode perguntar aí, né, às pessoas mais velhas que você, quem sabe, até tem na sua casa. Sua tia, sua mãe, sua avó, alguém que mora com você. Tem pessoas que gostam, tem muitos livros de receitas. Não é? Mas hoje em dia é tudo muito informatizado. Veja que essa moça aí está usando um tablet. Como que você tem aí, que está de nossa aula, né? E está preparando aí o alimento para a sua família. Vamos começar a ler nossa receita. Olha essa fotinho do brigadeiro aí. A boquinha da gente chega a saliva, né? Mas vamos focar na alimentação saudável, 5º ano. Vamos só estudar hoje o gênero textual. Observe o título. A notícia tem um título, tá, gente? Que é o nome da receita. No caso aí, brigadeiro. A primeira parte das notícias, da notícia, já pensou, 5º ano, é emoção de ver o brigadeiro. A primeira parte da receita são os ingredientes. Olha bem com calma, porque às vezes a gente lê com tanta pressa e não se atenta a detalhes. Vamos ler os ingredientes. Uma colher, repara que entre parênteses está dizendo sopa. É uma colher específica para sopa, então ela tem um tamanho adequado. Se você pega uma colher de chá, por exemplo, que é aquela bem pequenininha, a receita não vai dar certo. Então é muito importante estar atento a esses detalhes. Por isso que a receita é um gênero instrucional. Ela vai te orientar a fazer. Então vamos lá. Uma colher de sopa de manteiga, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, uma xícara de chocolate granulado e manteiga para untar. Então, primeira parte da minha receita, ingredientes. É o que você vai precisar para fazer. Você não pode começar uma receita sem antes verificar se tem todos os ingredientes, tá certo? Logo após os ingredientes, o que vem para a gente é o modo de preparo, a segunda parte da receita. Como é esse modo de preparo? Então, agora sim, vão começar as instruções, o passo a passo. Se você, às vezes, você nem é muito dotado na cozinha, não é muito habilidoso, mas se você segue direitinho o passo a passo, tem muita chance da sua receita aí dar certo. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela. Entre parênteses, cerca de 10 minutos. Por que ele não disse aí que seriam 10 minutos exatos? Porque vai depender aí do seu fogão, vai depender aí do quanto baixo o fogo está. Então ele botou cerca, quer dizer que é algo aproximado. Continuando. Retire do fogo e passe para um recipiente untado. Deixe esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhas e passe no granulado. Sirva em forminhas de papel. Então, aí nós lemos os ingredientes e lemos a parte do modo de preparo, que são as instruções. Assim, como você já deve ter estudado, existem diversos gêneros textuais, não é isso? Estudamos eles aqui, ó, contos, fábulas, quadrinhos, etc. Esse tipo de texto, a receita, também é um gênero textual, tá? Porque às vezes nós temos a impressão que só é texto, fábulas, contos, no caso aqui notícia, que nós estudamos bastante, mas uma receita que você pode achar ali bem curtinha, bem pequenininha, é sim um gênero textual, tá certo? Ele é dividido em quantas partes? Geralmente em 2 partes. Às vezes você encontra receitas com 3 partes, mas no geral é ingredientes e modo de preparo, tá certo? Vamos analisar o que deve conter em cada uma delas, não é nada aleatório, tá? Tem aquela estrutura, tem que obedecer ali bem direitinho. A primeira parte são os ingredientes. Então, nessa parte da receita, devem ser descritos todos os produtos alimentícios que serão usados. Então, às vezes, você quer fazer uma receita
quando você olha para os ingredientes, está faltando alguma coisa ali na sua lista. Então, você vai no mercadinho, vai na venda da esquina ou vai no supermercado, procura providenciar quando tem tudo na quantidade adequada, ali você vai e começa a preparar. No caso da receita de hoje que nós lemos, tivemos manteiga, chocolate, leite, no caso leite em pó, né? E leite condensado também e o granulado. Além disso, nós temos, ela deve descrever as especificações de cada alimento. Repara uma coisa, aqui falou leite, não foi na primeira parte da receita, leite. Quando eu venho aqui, ó, o leite é o quê? Tanto em pó quanto condensado. Porque, por exemplo, eu podia não entender a leite e usar leite líquido. Será que ia funcionar do mesmo jeito? Então, na receita sempre dá essa característica do alimento. Quando chega aqui, ó, chocolate, eu podia achar que é aquele chocolate que a professora Kedma traz para ensinar vocês fração. E não é. É chocolate tanto em pó quanto granulado, que é para dar aquela, né, aquela beleza no nosso brigadeiro. Também nos ingredientes devem ser descritos os tipos de utensílios utilizados para determinadas medidas, como assim? Colher de sopa, xícara, lata. Então, isso aí são medidas, né, dos utensílios que você vai usar para aquilo ali. Então, você pode, apesar que você pode usar, no caso aqui, uma xícara mesmo, e também existem aqueles copos de medida. Você tem em casa aqueles copinhos de medida, que aí ele já vem dizendo quando é gramas, xícaras, e aí a pessoa não tem como errar porque a medida fica certinha. Então, isso também está na parte dos ingredientes. E, finalmente, é necessário que a quantidade seja determinada. Como assim? Vai dizer, ó, uma colher, uma lata, 3 colheres, uma xícara. Imagina se ele colocasse assim, xícara de leite. Quantas? Ah, você escolhe, então a receita nem sempre daria certo. Então, ele coloca direitinho as quantidades. Lembram que essa semana vocês tiveram aula sobre fração e a professora Kedma falou sobre isso, que as frações também são encontradas nas receitas. Aqui estão números inteiros, ó, uma colher, uma lata, 3 colheres. Porém, às vezes coloca uma lata e meia, não é? Uma colher e meia, então meia xícara. Então tem que estar atento aos detalhes. Às vezes a receita não dá certo porque não são respeitadas as quantidades. Algumas receitas podem trazer as quantidades especificadas por meio de unidade de medidas, que vocês também estão trabalhando isso em matemática sempre. A professora sempre está trabalhando isso com vocês. Litros, gramas, quilogramas, mililitros. Geralmente você não vai encontrar a palavra quilograma, vai encontrar quilo, não vai encontrar mililitro, vai encontrar ml. Inclusive, naquele copo de medida que eu citei aqui, já tem todas as medidas sempre com a sigla, sempre abreviada. Então, veja como é importante você estar atento. Você que gosta de português, está atento também na aula de matemática, porque vai te ajudar e vice-versa, não é? Veja aqui o modo de preparo. Essa é a parte do texto na qual haverá uma explicação mais detalhada possível sobre como a receita deve ser executada. Essa explicação precisa ser muito clara para que o leitor possa seguir os passos necessários para conseguir reproduzi-la eficientemente. Assim, é necessário descrever as ações para o preparo do início ao fim. Está tudo bem explicadinho. Bem como relatar detalhes do tipo, ó, mexer sempre, fogo baixo, até desgrudar, por 10 minutos e etc. Veja aqui o exemplo. Ó. Tudo que está em vermelho são instruções. Aí diz em uma panela, então está falando do local, do recipiente que vai ser usado. Coloque a manteiga, aí ingredientes, né? Manteiga, leite condensado, chocolate em pó. Olha a instrução aí. Misture bem, tá vendo que tá em vermelho aí? Misture bem. Então, não adianta misturar mal feito, que vai ficar emboloado, não vai dar certo. Aí continua, leve ao fogo baixo. Se deixar o fogo alto, normal, vai queimar, também não vai dar certo. Outra instrução aí, ó, mexendo
Sempre, não para, tá? Não pode ter aquela, sabe aquela dorzinha no braço, aguenta aí, vai mexendo. Até quando? Aí fala sobre o tempo, ó. Até desprender, é um sinal que tá bom, desprendeu do fundo da panela. E aí ele faz uma estimativa, cerca de 10 minutos. E continua a orientação, retire do fogo. Passe para um recipiente untado e deixe o quê? Esfriar. Ele não diz simplesmente pegue lá e faça a bolinha. Olha a instrução. Com as mãos untadas, ou seja, né? Passou a manteiguinha ali na sua mão, ela está untadinha. Faça bolinhas e passe aonde? No granulado. Então, veja que ele vai explicando passo a passo. Agora sim, eu quero ver se vocês prestaram atenção e aprenderam. Professor, não sei se eles estão comentando aí ou se eles estão caladinhos pensando no brigadeiro, mas vai dizendo aí o nome novamente de quem está aí, porque eu quero chamar eles para jogar com a gente aqui. Por aqui nós temos o Caio, Mário, Jean, Luciana também está aqui com a gente, Martim, Tereza, né, que falou lá no início, Larissa, Janiele, Eliabe, está todo mundo aqui acompanhando, prestando atenção e já vão querer com certeza participar. Quem será que vai responder aí? Ontem Janiele arrasou, não foi respondendo tudo. Inclusive, Eliabe, não sei se você viu a mensagem que eu coloquei no chat, ele chegou já na de matemática, perdeu assim a de português, e eu fiz ontem uma homenagem a você, rapaz. Eu coloquei um exemplo com seu nome, então não perde mais aula não, tá? Não sei o que aconteceu, mas depois assiste no YouTube, eu acho que você vai gostar, tá certo? Eu gosto sempre de fazer isso, colocar exemplos com os nomes de vocês. Mas vamos começar. Quem será que vai responder? Olha só. Qual o título da receita? Aqui está a receita, tá vendo aqui? Bota aqui, produção, por favor, para mostrar a eles. Pronto, aqui está a receita, ó. Desse lado aqui está a receita. Qual o título dessa receita? Se quiser, pode abrir, tá? Letra A, misturado de frutas. Letra B, salada de frutas. Ou letra C, frutas em calda. E aí, quinto ano, dá uma olhadinha aí à tua esquerda e me diz qual o título dessa receita, A, B ou C. Quem será que vai responder? Será o Eliabe, será a Laura, será a Janiele, o Caio? Será que vai ser a professora Tereza ou a professora Luciana? E aí, quem será que vai responder? Larissa e Caio já colocaram a resposta aqui. Colocaram o quê? Letra B. Será que é? Vê aí, produção, se eles acertaram. B de bola. Muito bem, olha aí, o título é salada de frutas. Martim também. Parabéns, Martim. Próxima pergunta. Quais são as frutas utilizadas para essa receita? Na letra A, nós temos pera, maçã, pêssego e manga. Na letra B, nós temos morango, abacate e abacaxi. E na letra C, bananas, morangos, maçãs e mamão. Dá uma olhadinha lá nos ingredientes na receita. Quais são as frutas? Observe que a aula foi sobre brigadeiro, mas as perguntas para dar o equilíbrio é sobre salada de frutas. A, B ou C? Rapidinho, quinto Larissa, ano. Jean, Mário, Martim, todo mundo dizendo que é letra C. Vamos conferir se é letra C. Muito bem, então vocês já me mostraram que sabem identificar o título, sabem identificar os ingredientes. Qual ingrediente que aparece além das frutas? Aparece outro ingrediente. Que ingrediente é esse? Letra A, gelo e cravo. Letra B, leite condensado. Ou letra C, coco ralado. Essa está bem simples, né? Tirando as frutas, qual é o outro ingrediente? A, B ou C? E aí, quinto ano. E esse ingrediente aí, para quem está de dieta, não pode, tá? Para quem está querendo ficar fit, não pode não, tem que ser só as frutas. Larissa está dizendo que é leite condensado. Letra B, será, Larissa? Caio também. Isso, é uma delícia, né? Mas para quem está de regime pode não, tá? Quem está de dieta. Para preparar a receita, o que devemos fazer com as frutas? Dá uma olhadinha no modo de preparo. A, deixar inteiras. B, picar em pedaços pequenos. Ou C, picar em pedaços grandes. A, B ou C? Tá no modo de preparo, dá uma olhadinha bem rapidinho. E os cozinheiros de plantão aí sabem, né? Para fazer a salada, como é que devem estar as frutas. Caio está respondendo aqui letra B. Será? Vamos ver se Caio acertou. Pedaços pequenos. Claro, imagina, um pedaço grande você vai se engasgar, não pode, né? Jean também. Legal, Jean.
Qual é o primeiro passo no modo de fazer? Vai lá no modo de preparo, qual é a primeira orientação? A, lavar as frutas. B, picar em pedaços bem pequenos. Ou C, descascá-las, perdão. A, B, C ou D? Janiele está dizendo que é a letra A. Lavar as frutas, vamos conferir. Muito bem, querida. E vamos para a nossa última. Hoje a gente vai conseguir terminar o jogo, né? Que maravilha. Que 2 dias seguidos eu fiquei devendo. A produção mandou eu dar tchauzinho, mas aí vocês vão deixar a gente terminar. Só falta uma pergunta, né? Após picar as frutas, o que devemos fazer? A, adicionar a água. B, cobrir com leite condensado. Ou C, bater no liquidificador. Depois de picar a fruta, o que a gente deve fazer? A, B ou C para encerrar. E aí, quem será que vai responder? Também está no modo de preparo, quinto ano. A, B, C, eu já ia dizer o D, mas não tem D não, só até a letra C de casa. Depois que a gente, depois de picar, você terminou a sua salada, picou as frutas tudo direitinho. Depois que você fez isso, você vai fazer o quê? Colocar água, cobrir com leite condensado ou bater no liquidificador? Larissa está dizendo aqui letra B. E aí vamos ver. Isso mesmo. Também. Se ela fosse bater no liquidificador, ia virar uma vitamina de frutas, né, Larissa? Mostra que Larissa aí está, nota 1000. Professor, muito obrigada. Muito Venha obrigado sempre. Também. Eu estou por aqui sempre, é sempre um prazer. Caio também respondeu aqui letra B, todo mundo respondendo, participando. A gente se vê numa próxima. Isso aí, mas não sai daí não, tá? Eu sei que deu vontade de comer uma coisinha, porque a aula foi sobre receita, só se for super rápido, porque a professora Kedma já está a postos para trazer, como sempre, uma aula maravilhosa de matemática. Gisela, muito obrigada. Vou ficar te devendo um brigadeiro. Na próxima, quem sabe a gente traz, tá certo? Um beijo para vocês, tchau, tchau e até a próxima.